Meus amigos, o tema de hoje é o projeto Plano de Governo de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Os aspectos tributários. Vamos nos limitar hoje a comentar alguns aspectos tributários do programa. Então eu tenho aqui o plano que foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. O projeto se chama Caminho da Prosperidade, né? Proposta de governo, e vem com os tópicos: constitucional, eficiente, fraterno, o emblema aqui, Bolsonaro 2018, e vem até com uma citação bíblica, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como todos sabem, existe esse slogan no programa, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A citação do apóstolo João, vamos então conhecer qual que é essa verdade, né? A verdade do programa. Existe um preâmbulo que diz o seguinte: o Brasil livre, propomos um governo decente, diferente de tudo aquilo que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal. O que nos interessa agora é a tal crise fiscal. Nós vamos comentar aspectos tributários. Um governo sem toma lá da cá, sem acordos espúrios. Um governo formado por pessoas que tenham compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de todos. Um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão, a liberdade. Bem, eu tenho sempre mencionado nas minhas aulas que a tributação ela toca diretamente dois valores que são bem caros, bem prestigiados pelo homem, que é o valor propriedade e o valor liberdade. Então é um valor que está sendo aqui defendido no preâmbulo. Um governo que devolva o país aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. Então aí vem valores e compromissos, ok? Bom, então aí nós vamos direto lá ao nosso assunto. São 81 páginas que tem esse programa. Então nós vamos lá para a página... O problema é que não está aqui numerada, né? Mas vamos, a gente vai achar lá. É um capítulo da economia. Esse capítulo. O capítulo se chama Economia e Infraestrutura. Tá. Organização, controle de gastos. Isso aqui é um ponto interessante, né? A administração pública inchou de maneira descontrolada nos últimos anos. Houve uma multiplicação de cargos, benefícios e transferências sem comparação em nossa história. Como resultado, vemos um setor público lento, aparelhado, ineficiente e repleto de desperdícios. Podemos fazer mais com muito menos, partindo de um movimento de gestão pública moderna, baseado em técnicas como o orçamento zero, além do corte de privilégios. Isso aqui não é preciso ser especialista para verificar o seguinte: qualquer programa de gestão fiscal passa necessariamente por duas premissas: redução de despesa pública e aumento de arrecadação. O desafio de qualquer equipe econômica de qualquer governo será sempre esse: redução de despesa pública e elevação de arrecadação. Eu confesso a vocês, meus amigos, que é a primeira vez que eu leio um programa de um candidato, por enquanto candidato, a presidente da República. Nunca tinha parado para olhar isso e me surpreendi. Eu estou bastante surpreso. O programa consta como deferido no Tribunal Superior Eleitoral. E o que me surpreende é como é que o programa de um candidato à presidência da República pode ser deferido dessa maneira, porque me pareceu muito genérico, muito superficial. Não sei se o cidadão comum se satisfaz com o que está escrito aqui, mas nós que estudamos o assunto, não convence, não nos satisfaz, né? As linhas traçadas são bastante genéricas, são bastante superficiais, e eu vou, ao longo aqui da explanação, vou sempre deixar essa marca. Mas de que forma isso vai ser implementado, né? Qual é o mecanismo, quais são os caminhos? Porque as linhas mestras aqui do programa, a meu ver, são bastante superficiais. Então, bem, redução de gasto público é um desafio de qualquer governo, mas vamos lá para a questão tributária. Então é esta tela que corresponde, se eu bem guardei,
página 57 do programa, Reforma Tributária, capítulo de Economia, no programa de Jair Bolsonaro. Primeira frase, nossa reforma visa a unificação de tributos. Eu já coloco o meu questionamento, eu não entendo o que isso significa. Esta reforma visa a unificação de tributos de que maneira? Quem assistiu aqui, né, nessa sala mesmo é que a gente faz a gravação do nosso curso de especialização em Direito Tributário online, e uma das aulas, aliás, acho que até mais de uma aula, nós discutimos aqui a questão do chamado imposto único, essa unificação tributária, se ela seria possível ou não. E, de um modo geral, quando se fala em unificação, existem duas dimensões dessa unificação, porque nós temos 5 parâmetros de tributação, que são o indivíduo, ou classe, né? Patrimônio, despesa, produção e renda. Indivíduo ou classe, patrimônio, despesa, produção e renda. Quando se fala em unificação, a primeira pergunta é, essa unificação significa unificação por parâmetro ou unificação absoluta? Porque a unificação absoluta, como nós já vimos aqui nas nossas aulas, nenhum país do mundo adotou esse modelo, e hoje eu não diria que ela seja impossível, não é que seja impossível, mas esbarra em diversos obstáculos. Esbarra na nossa forma federativa de Estado, porque o seu imposto vai ser um só. Hoje nós temos 95 tributos no sistema brasileiro. Se tudo isso vai ser unificado para um imposto único, qual será a pessoa política competente da federação para esse imposto único? Será a União, será o Estado, será o município? Qualquer que seja a escolha, né, os outros dois não terão uma competência tributária própria, vão viver apenas de repasses, de transferências de receitas. Esse aqui é o modelo. Parece um tanto, não só pela federação, mas também a própria existência dos 5 parâmetros vai nos colocar esses questionamentos. Seria um tributo único sobre classes de indivíduos? Seria um tributo único sobre patrimônio? Seria uma tributação única sobre despesa? Seria uma tributação única sobre produção? Ou seria uma tributação única sobre a renda? E qualquer que seja essa escolha, sobre qualquer dos parâmetros que recaia essa escolha, o efeito será o mesmo. Significa que a tributação vai recair apenas numa parcela da sociedade, deixando todo o restante de fora, o que é contrário à ideia de capacidade contributiva. Capacidade contributiva significa que todos devem contribuir para o enfrentamento da despesa estatal na medida de suas possibilidades econômicas, né? Então, tributar apenas uma parcela da sociedade, a mim não parece ser solução. Está sempre em discussão aquelas propostas de uma grande CPMF que substituiria todos os demais tributos, etc., de tempos em tempos. Aliás, né, existe um professor muito renomado, professor Marcos Sintra, está sempre tocando no assunto, já escreveu diversos artigos sobre, tem N textos publicados a respeito do assunto, na defesa de um imposto único, que seria uma grande CPMF, com alíquota de 2% a 3%, que teria um potencial arrecadatório suficiente para substituir todos os demais tributos. Nós já discutimos aqui quais são as dificuldades de implementação de uma proposta como essa, né? Ela cria um imposto cumulativo, não seria uma alíquota de apenas ou 2% ou 3%, mas de 2% em 3% cumulativamente, N vezes, tantas vezes quantos forem os elos da cadeia de circulação econômica. É um imposto que não observa o princípio da seletividade das alíquotas, porque vigora entre nós o princípio da seletividade, em que na tributação indireta, as alíquotas devem ser graduadas conforme a essencialidade dos produtos. Então, produtos essenciais com alíquotas baixas, produtos luxuosos ou supérfluos podem ter alíquotas mais elevadas. Agora, se a tributação é única para qualquer produto, para qualquer mercadoria, para qualquer serviço, com a mesma alíquota, deixa de ser observada a seletividade. E qual é a consequência? Nós teremos feijão mais caro e Ferrari mais barata. Então, novamente, nós teríamos o pobre sendo sacrificado e o rico com um sorriso de satisfação.
Bom, então não sabemos até porque não está detalhado aqui o que essa unificação viria a significar. Se seria unificação de uma maneira absoluta, né? Uma grande CPMF. E também não sabemos sobre que formato. Seria o formato de uma grande CPMF? Não está dito, não está claro isso aqui. Não sei se existe um desdobramento desse programa, um detalhamento, mas se há, não apareceu na nossa busca pelos documentos protocolados no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, se essa unificação significa uma unificação por parâmetro, aí nós podemos dizer que é algo positivo. Por exemplo, na renda da pessoa jurídica, ao invés de termos o imposto de renda da pessoa jurídica convivendo lado a lado com a contribuição social sobre o lucro, teríamos uma tributação única na renda da pessoa jurídica? É isso? Bom, é uma iniciativa interessante, sim. Na tributação sobre o consumo, ao invés de nós termos 3 impostos incidentes sobre o consumo, o IPI federal, o ICMS estadual, o ISS-QN municipal, nós teríamos uma unificação da tributação sobre o consumo, uma espécie de IVA, né, de imposto sobre o valor agregado, como já acontece na Europa há muito tempo. Sim, isso seria positivo, acabaria com muitos dos nossos problemas de conflito de competência, de guerra fiscal, de uma indefinição a respeito de qual é a natureza do bem que está sendo ofertado, porque até o século XX nós poderíamos usar velhos conceitos, como por exemplo, se trata de uma obrigação de dar, de entrega de coisa, será uma circulação de mercadoria e, portanto, incidência do ICMS. Se, porém, é uma obrigação de fazer, e aí vamos para outro conceito, que é a prestação do serviço e a incidência do ISS-QN. Isso pode ter funcionado, esses mecanismos de distinção para evitar conflito de competência podem ter funcionado no século XX. Hoje isso não tem cabimento mais. É muito difícil você classificar que uma operação de streaming, um download, o streaming, que esses bens virtuais são serviço. Vejam, a zona cinzenta ficou muito grande. Hoje, no campo dos bens virtuais, é extremamente difícil fazer uma separação conceitual entre uma coisa e outra, e com isso os conflitos de competência se multiplicam, com ela a guerra fiscal também. Então, uma unificação da tributação do consumo, ao invés de termos esses 3, tivéssemos um só, seria algo bastante positivo, sim. O problema é que a última vez que eu vi uma proposta desse tipo no Brasil, em 2007, havia uma proposta que criava o IVA. Mas quando vamos ler a proposta, o IVA naquela proposta não era um imposto único no consumo, ele era mais um. Ele era um acréscimo, porque mantinha o IPI federal, mantinha o ICMS e mantinha o ISS-QN. Então, se essa unificação significa uma unificação por parâmetro, eu mesmo serei um entusiasta dessa iniciativa, né? Eu torço para que isso aconteça. E uma radical simplificação, porque essa unificação, nesse sentido de unificação por parâmetro, ela nos traria uma simplificação. O nosso sistema, ele realmente precisa dessa simplificação. Aqui não está dito de que forma essa simplificação vai ocorrer, mas eu posso imaginar aqui algumas dimensões onde a simplificação é necessária, né? É necessário o primeiro ponto da simplificação seria a própria redução do número de tributos que temos. Nesse sentido, a cada parâmetro, uma redução. Isso já simplificaria. Agora, a grande simplificação que o Brasil precisa é no seu chamado custo de conformidade, que é o custo de suas obrigações acessórias, ou seja, o custo das obrigações instrumentais, de fazer ou de não fazer, das obrigações administrativas, que o contribuinte tem que desenvolver para ficar em dia e ordem com as exigências do fisco. A obrigação de fazer declarações, de preencher documentos, esses papéis hoje são papéis eletrônicos, de prestar uma série de informações que o fisco exige, com o SPED, né? Enfim, de uma série de obrigações de fazer e de não fazer também, que tem custo, né?
tomam várias horas da empresa, e o Brasil, a PricewaterhouseCoopers já fez essa pesquisa e já constatou que o Brasil é o país no mundo onde se gastam mais horas com o cumprimento de obrigações acessórias, com o cumprimento de obrigações de fazer para com o fisco. São 2.600 horas em média por ano que as empresas brasileiras gastam com isso, né? E essa quantidade de horas para cumprimento dessas obrigações toma um tempo enorme das empresas, tem um custo imenso, e esse custo reduz drasticamente a competitividade do Brasil no cenário internacional. Então é o ponto onde mais é necessária essa simplificação. Ações acessórias na tributação. Então as propostas incluem uma gradativa redução da carga tributária brasileira. Esse ponto é essencial. Realmente a redução de carga necessária, a redução da carga tributária é uma iniciativa necessária, conforme tudo que nós aprendemos na análise da curva de Laffer. Tivemos aqui mesmo nessa sala uma aula sobre a curva de Laffer, que os últimos estudos a respeito dessa curva mostram que o seu auge, seu ponto mais alto, é de 33% do PIB. É o alto da curva de Laffer hoje, né, conforme os estudos de David Romer, Christina Romer, toda a turma da Universidade de Berkeley. A partir desse momento, quando a carga aumenta, o que vai ocorrer é que a arrecadação vai cair, né? Então esse é o ponto máximo, 33% do PIB. O Brasil já está com 38% do PIB, significa que, a contrário do senso, quando nós temos uma redução de carga, nesse ponto, nesse nível, quando a carga já está exagerada, e experimentamos uma redução, o efeito esperado, o efeito que se pretende, será o aumento da arrecadação. Então, se o Brasil quer hoje arrecadar mais e necessita arrecadar mais, a medida que se tem a tomar é redução de carga e não aumento. É baixar dos nossos atuais 38% para algo que fique dentro desse limite de 33%. Mas também é necessário dizer, fazendo observações positivas e negativas ao programa, também é necessário dizer de que forma haverá essa redução. Essa redução será por uma amenização das alíquotas. Todos os tributos que existem na atualidade serão mantidos e haverá uma redução na alíquota de todos eles, é isso? Ou teremos tributos a serem extintos? Precisamos saber isso precisa ser explicado para nós. Haverá extinção de tributos ou apenas redução de alíquota? Eu mesmo, por exemplo, sou um entusiasta, já digo isso para os meus alunos, eu sou um entusiasta da extinção da tributação sobre produção. Penso que não há nada de mais atrasado, especialmente um país que precisa se desenvolver, do que tributar produção. Então, se há... e hoje, somente 2 países no mundo adotam esse caminho. É o Brasil e o Haiti, que não é um grande modelo de economia. Então, veja como é que nós estamos bem acompanhados. O Brasil e o Haiti é que adotam esse modelo. Então, nós poderíamos, por exemplo, pensar, se for para extinguir, o primeiro tributo que eu ofereceria para a extinção é a COFINS. Né? O que significa a COFINS? Na tributação sobre faturamento, significa a tributação sem dimensionar qual é a despesa que a empresa está empreendendo, sem aferir qual é a lucratividade da empresa. Faturou, pagou. Pouco importa que a empresa esteja em prejuízo. A COFINS abre essa possibilidade, né, de que a empresa, mesmo em prejuízo, seja obrigada a pagar, porque o fato gerador é o faturamento, não é o lucro, né? E mesmo quando a empresa está gerando lucro, a COFINS significa uma tributação anterior, uma tributação que antecede a demonstração de capacidade contributiva. Então é necessário que nos seja explicado de que forma ocorreria essa redução da carga tributária, paralelamente ao espaço criado por controle de gastos. Isso é necessário, mas é necessário também dizer de que forma esse controle será feito, quais são os gastos que vão ser cortados, quais são os gastos que serão reduzidos, porque quando se fala em controle de gastos, logo nos chega quais são os valores de um determinado governo. Vai cortar gasto aonde? Onde a faca vai comer, onde a faca vai passar,
vai nos dizer o que o governo considera desnecessário ou menos importante. Então, assim, nos assusta, por exemplo, um governo que queira fazer cortes em educação, ou em saúde, ou em segurança. Isso nos assusta, né? Mas nos dá um alento quando a faca vai passar naquilo que a gente considera que tem que passar mesmo, né? A redução do número de cargos comissionados, com despesas com voos, com viagens desnecessárias, com assessoramentos inúteis, enfim, com empresas públicas que não gerem resultado, que signifiquem apenas um grande elefante branco com o qual se tem que conviver, que poderiam ser privatizados. Enfim, é necessário que seja esclarecido de que forma essa redução de gastos ocorrerá. Programas de desburocratização. Sim, o custo burocrático, nós temos no Brasil custo tributário, custo burocrático, né, muito grande, né, e custo trabalhista. São os três grandes custos que o empresário enfrenta. Então, a desburocratização ela é sempre muito bem-vinda, mas também é necessário explicar de que forma ela ocorrerá, como também é necessário que seja dito, né, quais são as empresas que passarão por esse procedimento de privatização. A linha B, novamente, fala em simplificação e unificação. Só que aqui tem uma curiosidade, de tributos federais. De tributos federais quer dizer que essa unificação vai ser só na esfera federal? Não vai envolver também estados e municípios? Porque unificação, porque aqui deixou a dúvida, né, logo no início. Agora, na letra B, fala que a unificação será na esfera federal. E as outras pessoas políticas da federação não entram nesse processo de simplificação e unificação? Porque aqui no plano federal aí nós poderíamos pensar no imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro. Mas há mais coisa que pode comportar uma unificação, porque o consumo, a tributação sobre despesa, ela envolve as três esferas, como já dito, o IPI federal, o ICMS estadual e o ISS-QN municipal, eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Descentralização e municipalização, para aumentar recursos tributários na base da sociedade. Isso aqui é um princípio, o professor Geraldo Ataliba pregava e batia muito nessa tecla, o princípio da subsidiariedade. Aquelas pessoas políticas que estão mais próximas ao cidadão devem receber as maiores, as mais importantes competências, né? No caso o município, porque é ele que está em contato direto com o cidadão. Então, essa municipalização é algo muito importante. Também precisa ser dito de que forma ela vai ocorrer. Discriminação de receitas tributárias específicas para a Previdência, na direção de migração para o sistema de capitalização, com redução de tributação sobre salários. Esse ponto, redução da tributação sobre folha salarial, é um ponto sempre anunciado, sempre prometido, mas preciso que o senhor Jair Bolsonaro nos diga de que forma ela vai ocorrer, porque as experiências de desoneração de folha salarial que o Brasil viveu nos últimos anos, elas foram absolutamente traumáticas. Absolutamente traumáticas. Porque nós temos, sobre a folha salarial, contribuição previdenciária do empregador, uma alíquota de 20%, sobre a folha, e a sociedade clamando, reivindicando uma desoneração da folha. No ano de 2011, foi anunciado pelo governo de então que essa desoneração viria, né? Haveria uma desoneração da folha, numa lei 12.000 e alguma coisa, que foi chamada, o ministro Joaquim Levy, foi chamada de Plano Brasil Maior. E ele prometia que haveria uma desoneração de folha com essa lei chamada, foi apelidada, né, de Plano Brasil Maior. Foi anunciado pelo governo da época, 2011, que as alíquotas, 20%, que haveria uma queda de alíquota para 1 ou 2%. Por essa lei, aquela lista de atividades, de empresas que estavam nessa lista, passavam a pagar 1 ou 2%. O que o governo esqueceu de dizer para a sociedade é que ele mudou o parâmetro de tributação. A tributação que recaía sobre despesa, que recaía sobre folha, agora com essa lei chamada
Plano Brasil Maior, é sobre receita bruta. Né? O tributo ali criado foi contribuição patronal sobre receita bruta, com a alíquota de 1% a 2%. Ficou melhor? Em diversos casos, não. São muitos. Tem que pegar empresa por empresa e fazer as contas para ver se ficou melhor ou pior. Mas em diversos casos, que analisamos com o departamento contábil, tudo isso, o que houve foi um certo empate. Ou seja, pagar 20% sobre a folha, mais ou de 1% a 2% no faturamento, é trocar 6 por meia dúzia. Não houve nenhuma melhoria, nenhum desafogo para as empresas, não. E para algumas empresas, para alguns segmentos, ficou até pior. A carga tributária ficou mais pesada. Tudo isso em razão de um conceito que precisamos aprender, que é o chamado fator R. Fator R, o que é? O que é a massa salarial em função do faturamento? Ou seja, qual o montante do faturamento de uma empresa que é comprometido com o pagamento de salários? O que a folha salarial significa em termos de absorção do faturamento da empresa? Então, há empresas que têm um faturamento que tem uma massa salarial, uma despesa salarial muito elevada. Por exemplo, empresas de mão de obra, né, de prestação de mão de obra, que fornecem mão de obra, né, terceirização para serviços de conservação e limpeza. Então, a maior despesa que essa empresa tem é justamente salários. Ela tem uma grande folha salarial, uma grande despesa com salários. Talvez para uma empresa dessa seja vantajoso trocar 20% de folha por 1% a 2% de faturamento. Agora, se o fator R é baixo, por exemplo, escritório de advocacia, grande parte dos escritórios brasileiros tem poucos empregados, poucos. Alguns sócios, tal, tem 2 ou 3 advogados empregados, uma secretária, quando muito uma gerente e um estagiário. Então, a despesa com a folha salarial é pequena. A folha salarial absorve pouco do faturamento. Né? Então, para uma empresa como essa, é preferível ela continuar pagando os 20% da folha do que 2% de faturamento. Ficou pior. Fica pior. Ou seja, então não houve desoneração. Houve um agravamento. A carga tributária, no que diz respeito à folha, ficou pior para um grande número de segmentos empresariais. Então isso não é desoneração. Isso não é desoneração. A desoneração é necessária num país que tem 15 milhões de desempregados, num país que precisa gerar empregos. Agora, como gerar empregos com 20% de tributação sobre folha? Né? E quando o governo anuncia uma proposta, essa proposta fica pior, com 1% a 2% incidente sobre faturamento. Passam-se 4 anos. Aí lá vem um novo programa, chamado de reoneração, com a seguinte justificativa. Os empresários tiveram uma grande folga durante 4 anos, então agora está na hora deles darem uma cota de sacrifício. Como se aquele período de 4 anos, 2011 a 2015, fosse folga. Não foi. Foi uma piora de situação. E essa segunda lei, que é de 2015, faz a coisa piorar mais ainda. E aí eu pergunto, a lei de 2011 foi chamada de Plano Brasil Maior. A lei de 2015 de reoneração será o quê, então? Plano Brasil Menor? Não, é uma série de engodos que a sociedade empresarial brasileira vem sofrendo nos últimos anos e que poderiam ser desfeitos com uma proposta direta e simples. Não, a desoneração é desoneração mesmo. Redução de alíquota, por exemplo. A alíquota é de 20%, vamos reduzir para 15%. Isso sim é que gera emprego. Não esses disfarces de mudança de parâmetro, mudança de paradigma da tributação, não. É redução de alíquota mesmo. O empresário hoje tem que pagar 20%, ele deixa de contratar empregados por isso. Se a alíquota é reduzida para 15%, para 10%, ele já se sente estimulado. Realmente eu preciso do empregado aqui, o empregado ali, o empregado aqui. Então, com uma redução de alíquota, há um estímulo à geração de emprego e esse estímulo pode provocar um aumento de arrecadação nesse campo. Né? Novamente a curva de Laffer em ação. Redução de tributação sobre salários. Precisamos saber de que forma isso ocorrerá. Que não seja o engodo que temos vivido nos últimos anos, que seja uma redução
efetiva. Redução efetiva, para mim, significa redução de alíquotas. Introdução de mecanismos capazes de criar um imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal. Aqui também não está explicado, mas que eu tenho visto na imprensa, que haveria uma majoração da faixa de isenção, e deve ser majorada mesmo, porque nós estamos com uma faixa de isenção muito baixa, de R$ 1.900, né? Ninguém demonstra capacidade contributiva ganhando mais do que R$ 1.900 por mês. Agora, o que é intrigante, que vem sendo falado, e eu não sei se é verdade, porque não está aqui, mas é o que vem sendo noticiado, é que o imposto de renda pessoa física passa a ser de alíquota única, de uma única alíquota. Isso comporta uma discussão, porque nós temos um princípio constitucional, no artigo 153, que impõe a progressividade dos tributos, ou seja, que na medida em que as bases de cálculo aumentam, a alíquota também deve ser elevada, né? Melhorar a carga tributária brasileira, fazendo com que os que pagam muito paguem menos. Quem é que paga muito no Brasil e que deve pagar menos? O pobre. Quanto mais pobre no Brasil, mais se paga. Por quê? Porque a tributação que recai sobre o pobre é a tributação indireta, aquela que já está incluída no preço dos produtos, das mercadorias e dos serviços, que é uma tributação regressiva, né? Então, para que isso aqui seja, para que esse ponto do programa seja cumprido, é necessário reduzir, atenuar a regressividade da tributação indireta. Então, também é necessário explicar de que forma isso seria feito. Os que só negam e burlam, paguem mais. Bem, o Brasil ele é hoje muito eficaz, muito eficiente no combate à sonegação fiscal. Esse é um ponto em que o fisco brasileiro ele deu um salto, e há muito tempo, né, deu um salto na frente em relação a todos os demais países do mundo. O combate à sonegação fiscal ele é hoje muito eficiente, hoje é muito difícil, né, sonegar tributos, porque o rastro é sempre vislumbrado pelo fisco, pelo seu grande computador chamado Tyrannosaurus Rex, que é operado pelo sistema operacional ARPA, que é um dos mais avançados do mundo, mas qualquer iniciativa que se faça no sentido do combate à sonegação será sempre bem-vindo. Não só a sonegação tributária, mas outros crimes, lavagem de dinheiro, etc. Porque vamos nos lembrar que o Brasil perde para a corrupção, ainda perde, mesmo com toda a sua eficiência no combate à sonegação e à criminalidade tributária e financeira, o Brasil está hoje perdendo 200 bilhões de reais por ano para a corrupção. Então esse combate ele realmente precisa ser intensificado. Enfim, o que eu quero dizer, concluindo essas minhas observações, é que há muito de positivo aqui nessas ideias, mas elas nos deixam uma série de dúvidas, né? De que forma, ou seja, quais são os mecanismos de implementação dessas reformas, porque os fins, os objetivos visados, ok, estão bem apresentados, mas a grande dúvida está nos meios. Como é que se vai fazer para chegar lá? É isso que eu, como professor, como cidadão, gostaria de saber, para ver que governo que nós teremos, que governo presidencial nós teremos para o Brasil nos próximos anos, né? E que realmente o Brasil esteja acima de tudo, e que Deus esteja acima de tudo, e que realmente se cumpra o mandamento bíblico que está lá no início do programa, que a verdade nos liberte, mas para que a verdade nos liberte é necessário que ela seja conhecida, que ela nos seja apresentada. Então eu faço essa invocação, que os meios, os caminhos, os instrumentos para a efetivação dessas ideias nos sejam devidamente apresentados. Muito grato, muito obrigado pela atenção.